Essa semana traz cortes finos e decisões delicadas. Relações entram em xeque. O que é afeto real e o que é troca por conveniência? Vênus entra em Leão, se opõe a Plutão, o desejo pede brilho, mas o céu cobra verdade. Se você anda sentindo desconforto nos vínculos, tensão para se posicionar ou medo de perder o equilíbrio, isso não é à toa. O céu dessa semana vai te explicar por quê e como atravessar com mais consciência. E se a gente não se conhece, oi, eu sou a Isa, trabalho com astrologia séria há mais de 5 anos e aqui, no Caminho da Eremita, eu traduzo os movimentos do céu em direção prática aqui na Terra. E se autoconhecimento é parte da sua jornada, você tá no lugar certo. Já se inscreva no canal para não perder as previsões semanais e os vídeos sobre astrologia, sem estereótipos, sem misticismo superficial, só o céu traduzido com seriedade. Na segunda-feira, a Lua inicia sua passagem pelo signo de Libra e logo ao entrar nesse signo, ela confronta Saturno retrógrado em Áries, que representa muito a tensão entre a necessidade de equilíbrio nas trocas e a responsabilidade pelas próprias atitudes, pela própria posição. Esse aqui é o conflito entre buscar harmonia e sustentar escolhas firmes, mesmo que isso acabe implicando em desagradar o outro para sustentar sua posição. E pouco depois, a Lua também se opõe a Netuno retrógrado em Áries, ampliando o risco de ilusões projetadas nas relações. Há uma névoa emocional em torno daquilo que se espera do outro, e o desejo de conciliação pode acabar escorregando para projeção, para idealização, para uma espera de que o outro faça aquilo que, na verdade, é de nossa responsabilidade. E entre essas oposições, a Lua conversa de uma forma positiva com Urano em Gêmeos e com Plutão em Aquário, formando um grande trígono maior entre os signos de ar, que favorece muito uma percepção dos padrões mais profundos que a gente tem e também a ruptura com os padrões que a gente percebe que já não nos favorecem. Nesse mesmo dia, a entrada de Vênus em Leão marca um novo ciclo afetivo, agora mais voltado para a afirmação dos próprios desejos, para a necessidade de reconhecimento. No entanto, assim que Vênus entra em Leão, faz imediatamente um trígono com o próprio Saturno em Áries. Então, o brilho leonino de Vênus encontra uma expressão saudável quando pode ser sustentado por escolhas conscientes. Sem isso daqui, pode cair na carência disfarçada de orgulho. E a segunda-feira traz o seguinte questionamento: você está tentando harmonizar o ambiente, as relações, ou silenciar a própria verdade apenas para não perder a aprovação? Já na terça-feira, a conjunção da Lua com Marte em Libra inicia o dia com uma energia mais direta, mas nem sempre bem direcionada, porque Marte em Libra está debilitado. Há uma disposição maior para agir, só que em prol de manter o equilíbrio nas relações, só que isso vem carregado de expectativa de reciprocidade. Então aqui a gente tem dois riscos: agir tentando agradar, mas esperando algo em troca, o que pode direcionar para desentendimentos, ou também usar o refinamento libriano como forma de manipulação sutil para conseguir o que se quer. Só que à noite, essa Lua faz uma quadratura com Júpiter em Câncer, e aquilo que era aparentemente desejo por harmonia e troca justa e equilibrada nas relações acaba revelando as reais intenções emocionais por trás. Júpiter expande tudo aquilo que ele toca, e quando ele passa por Câncer, ele está assim, exaltado, bem posicionado, mas ele usa essa sua força para trazer à tona todas as questões emocionais, de nutrição, de vínculo. E quando a gente percebe alguma falta nessas questões, a gente consegue ver com mais clareza, principalmente na noite da terça-feira, o quanto essa falta é, na verdade, aquilo que faz a gente agir com harmonia. Porque, na verdade, temos carências não supridas, temos medos de abandono, então a gente acha que essa forma de buscar harmonia na relação com o outro, de ceder, pode acabar garantindo para a gente essa nutrição emocional que a gente tanto deseja. Mas isso pode acabar tendo um efeito reverso, porque como a gente viu, essa conjunção da Lua com Marte pode representar tanto o excesso da concessão para poder garantir o outro ao nosso lado, que acaba ferindo o nosso mundo emocional,
quanto uma postura passivo-agressiva, que manipula de uma forma sutil para conseguir o que se quer. E aquilo que se quer é, na verdade, a presença do outro na vida. Mas nós tentamos nos enganar, mas somos mais inteligentes do que pensamos, porque, no fundo, a gente sabe que essa manipulação, mesmo que sutil, esse excesso de concessão não verdadeiro, não garante a presença emocional verdadeira do outro na nossa vida. Então, acaba virando um ciclo sem fim, né? Eu vou ceder em excesso para garantir a presença do outro na minha vida, mas isso vai me deixar cada vez mais insegura, porque eu sinto que essa presença não é genuína, e por conta dessa insegurança em excesso, eu quero manipular ainda mais, e aí vira um ciclo sem fim. Então, a noite da terça-feira expõe os riscos da gente agir em desacordo com a nossa verdade, com aquilo que a gente realmente deseja. E, ao mesmo tempo, Vênus, que é regente dessa lua, forma dois aspectos importantes. Um sextil com Urano em Gêmeos e um trígono com Netuno retrógrado em Áries. E aqui temos dois pontos importantes. O primeiro é entender que existe uma colaboração entre esses planetas que pode trazer inspiração, criatividade, abertura para experiências fora do padrão, espaço para sonhar com novas possibilidades. Mas o céu questiona também até onde esse desejo de viver algo novo é genuíno e onde passa a ser fantasia, fuga de envolvimento real. E a gente tem um ponto bem interessante também para observar nesse céu, que é a formação de dois grandes sextis entre planetas bem impactantes. Primeiramente, a gente tem aqui um grande sextil formado por Plutão em Aquário, Urano em Gêmeos e Netuno em Áries, e um outro sextil de Netuno em Áries com a Vênus e com Urano em Gêmeos. O que isso mostra? Mostra colaboração. O que é colaboração? Os planetas colaboram entre si, mas com qual intuito? Né? Com aquilo que eles se propõem a realizar. Então, a gente tem Plutão em Aquário, que fala muito dos sistemas ocultos, das estruturas ocultas dentro da sociedade, colaborando com Urano em Gêmeos, que fala muito da ruptura dos meios de informação, de mudanças repentinas, e com Netuno, que pode falar, sim, de idealizações. A gente tem uma colaboração que mostra muito a estrutura oculta por trás desses discursos de fantasia, através de uma ruptura na informação, vazamentos de informações importantes. Então, vemos que é um momento a nível social onde vamos quebrar muitas fantasias, onde muitos discursos que foram movidos por emoção começam a mostrar as verdadeiras intenções por trás, que não são tão nobres quanto as palavras empregadas nesses discursos. E ainda nesse ponto, a gente tem uma conexão com essa Vênus aqui em Leão. E a Vênus, ela fala muito também do nosso objeto de desejo, né? E Leão traz essa questão também, né, da glamorização, do poder, em conexão com essas mesmas estruturas, né, falando aqui de Netuno retrógrado, da fantasia, mostra o quanto a gente se leva pela fantasia do objeto do desejo. E muitas vezes esse objeto de desejo não é nem nosso, foi implantado justamente por essas estruturas ocultas sociais aqui. Mas, novamente, Urano, no meio dessa galera aqui, mostra um momento de ruptura, mostra as estruturas ocultas que estão por trás das redes de informação, que faz a gente acreditar que desejamos algo que, na verdade, não desejamos. Então, estamos passando por um momento bem intenso, e terça-feira representa a máxima potência desse momento, porque todos esses planetas estão no mesmo grau, no grau 1, fazendo dois grandes sextis de grande colaboração no céu, para que a gente perceba o quanto vínhamos sendo manipulados por discursos messiânicos, por discursos com palavras emocionais, bonitas, mas que com as intenções bem obscurecidas por trás. E, por outro ponto, além de sermos manipulados por esses discursos emocionais, também somos manipulados de formas mais sutis através das redes que colocam objetos de desejo na nossa frente, fazem a gente desejar toda essa glamorização, né, representada por Vênus em Leão, e, na verdade, também é uma ferramenta de distração daquilo que importa. E Urano em Gêmeos vem mostrando aqui, ó, eu vou romper com tudo isso, eu vou trazer informação, eu vou desmascarar
todo esse sistema e vocês vão perceber o quanto vocês estão sendo manipulados através das notícias que eu vou trazer por aí. Então vamos aguardar, né, as cenas dos próximos capítulos, mas com aquele olhar atento para perceber onde esse objeto de desejo estava sendo implantado e qual que é, de fato, o nosso objeto de desejo genuíno. E olha como as coisas vão se encaixando, porque o principal aspecto de quarta-feira é justamente uma oposição dessa Vênus em Leão, representando esse objeto de desejo, com Plutão em Aquário. As estruturas escondidas sociais, a forma de manipular, a forma do poder manipular através do submundo de forma escondida o objeto de desejo da população. Então podemos perceber de maneira mais clara, não só nesse nível social que eu trouxe esse questionamento para vocês, mas também nas dinâmicas relacionais mais próximas, conflitos de poder. Podemos perceber com mais clareza padrões de manipulação dentro das relações. E além disso, a gente tem a Lua em Libra fora de curso ao longo do dia inteiro. Então há uma certa instabilidade emocional, inconsistência emocional, principalmente aplicado no campo das relações, né? Porque o regente dessa Lua é justamente a Vênus, que está nesse embate aqui com Plutão. Então, apesar de começarmos a perceber esses padrões de manipulação, essas dinâmicas de poder dentro das relações, não é um bom dia para fazer algo a respeito. Afinal, a ficha está começando a cair, vai demorar um tempo para a gente traduzir essas percepções em algo claro. Então, não é um bom dia para tomar nenhuma decisão precipitada, é um bom dia, sim, para estar de olhos abertos, estarmos atentas para perceber essas dinâmicas, mas não é um bom dia para fazer nada a respeito, não é um bom dia para confrontar, porque com a Lua fora de curso, esse confronto pode ir por um lado que a gente não vai gostar. E à noite essa Lua vai para Escorpião, marcando o início de uns dias mais intensos, mais emocionais, mais profundos, com foco em lealdade, verdade, entrega. Então a gente vê que depois dessas percepções que a gente vai ter, vamos entrar sim em dias mais introspectivos que vão permitir a gente absorver melhor essas informações no nível mais íntimo, trazer essas percepções para o campo emocional, observar aquilo, entender a natureza mais profunda, investigar as nossas próprias emoções no que diz respeito a essas dinâmicas que foram observadas e aí sim poder depurar e fazer algo a respeito. E aí a madrugada de quinta mostra que vamos estar de fato mergulhando nas reações emocionais que temos das percepções dos dias anteriores, porque essa Lua em Escorpião faz uma quadratura justamente com o queridinho Plutão e com a Vênus, e eles ainda estão reverberando. Eles ainda estão reverberando essa oposição aqui. Então a quinta-feira já inicia mostrando que agora é o momento de sentir. Até então era o momento de perceber. Apesar dessas dinâmicas complexas, estávamos falando de muitos signos de ar, que traz muito essa percepção racional. E agora saímos desse mundo racional para uma percepção emocional, para as raízes mais profundas do nosso campo emocional. Escorpião fala dessa questão do submundo, de ir lá no fundo, de investigar a causa raiz mesmo das coisas, e a gente vai começar a perceber o porquê que alimentávamos, de certa forma, essas dinâmicas de poder e manipulação, qual que é a raiz. Eu estava sendo a pessoa manipulada? Eu estava sendo a pessoa a manipular? Quais são as raízes emocionais que tanto alimentavam esses padrões e também as emoções que vêm como consequência desses padrões e dessas dinâmicas. Então, quinta-feira, sexta-feira, são dias de muito mergulho interno, de muita introspecção. Então, não se cobre muito, não programe dias muito sociais, se permita realizar esse mergulho interior, que, por mais que ele possa ser desafiador no sentido da gente dar de cara com coisas que a gente não queria ver, que estavam escondidas até então, de muitas ilusões sendo quebradas, né? É o que vai ser a mola que vai fazer a gente sair de certas dinâmicas que não são bacanas pra gente e vai ajudar a gente também a se conhecer no nível mais profundo, conhecendo as raízes das nossas reais emoções e reações. E a quinta também traz um ponto de organização de toda essa intensidade emocional, porque essa Lua faz um sextil justamente com o Sol virginiano.
E o Sol em Virgem ajuda a ordenar esse caos interno e a Lua em Escorpião aprofunda a reflexão. Então, é um bom momento para a gente conseguir fazer esse mergulho e sintetizar todas as informações que a gente obteve dessa viagem interna. É um bom momento para a gente não se perder também no nosso mundo interior, porque o Sol oferece um ponto de referência mais racional, mais prático, que ajuda a gente a não se perder. Só que aqui a gente tem também um aspecto na sexta que reforça mais ainda o pedido que eu fiz para vocês de se manterem mais introspectivas, mais no mundo interno de vocês na sexta, porque essa Lua, ela faz também uma quadratura com Mercúrio em Leão. Mercúrio em Leão, nesse ponto aqui, ele já saiu da sombra da retrogradação, então ele está mais fortalecido, ele está com essa energia de Leão mais livre, mais solta, com a vontade de se afirmar. A gente tem aqui uma quadratura entre dois signos fixos, ou seja, não há espaço para negociação, não há espaço para flexibilidade, há muita rigidez. E também o padrão de usar a fala como uma forma de defesa. Então, a gente está entrando no nosso mundo emocional, começando um processo de depuração fortalecido por esse Sol em Virgem aqui, só que a gente dá de cara com as nossas fragilidades. E a Lua em Escorpião é uma Lua que está em queda, e aí a gente percebe as nossas feridas, entra numa postura de defesa e usa a fala como arma. Só que dificilmente diálogos produtivos vão sair desse embate aqui, então vamos tentar ficar mais na boinha. Já no sábado, a gente respira com a Lua entrando em Sagitário e formando uma sequência de aspectos que acabam moldando o dia com tensão e com abertura ao mesmo tempo. Em sua essência, a Lua em Sagitário busca sentido, liberdade, movimento, mas o céu acaba trazendo alguns contrapontos e exige escolhas. O trígono com Saturno retrógrado em Áries propõe um compromisso com a nossa visão de mundo. A força desse trígono traz a possibilidade de estruturar com responsabilidade aquilo que te motiva de verdade. E logo depois ela também vai fazer um trígono com Netuno retrógrado em Áries, oferecendo inspiração, visão, sem perder o senso de responsabilidade que Saturno trouxe. A sensibilidade está ativada, mas sob o filtro do que é possível. Então a gente depurou muitas das nossas emoções aqui na Lua em Escorpião. A gente deu de cara, com muitas questões de controle, de manipulação, principalmente nas relações pessoais aqui, E agora a gente começa a vislumbrar o além. Quando eu quebro essas dinâmicas que eu estava alimentando ou que estavam alimentando emoções ruins, emoções que não me faziam bem, quando eu quebro esse padrão, para onde eu vou agora? Agora o mundo está aberto para mim. Qual que é a minha visão? Vem essa necessidade de expandir, de crescer, de liberdade, mas ancorada pelos pilares da realidade aqui com Saturno. Só que a oposição com Urano em Gêmeos pode acabar desencadeando certas inquietações, porque essa tensão pode gerar impulsos de ruptura, de desconexão abrupta. E é aqui onde mora o perigo da liberdade acabar sendo fuga. Então, se por um lado a gente tem Saturno nos ancorando na realidade, por um outro a gente tem Urano trazendo muita inquietação. A gente quer romper de maneira brusca com os padrões que a gente vinha alimentando, só que nada que se sustenta no tempo é feito do dia para a noite. E no domingo, a Lua em Sagitário entra no quarto crescente. É o momento de ponto de virada do ciclo iniciado na Lua Nova em Virgem e traz o conflito de que o Sol em Virgem busca coerência, precisão, revisão e a Lua em Sagitário quer movimento, direção, um significado mais amplo. E essa quadratura, que representa todo o quarto crescente da Lua, evidencia o impasse entre o senso de ordem, de meticulosidade e a confiança no fluxo. Então aqui surge aquela pergunta clássica: eu tenho um método, eu estou seguindo uma ordem, eu estou fazendo tudo direito, mas para quê? Você serve ao quê? O seu método serve ao quê? Qual que é a visão que ampara o método? Essa é uma semana para parar de maquiar o que já não sustenta. Se você tem evitado conversas difíceis ou mantido relações por costume, o céu vai cobrar mais verdade. O risco não está em romper, mas está em continuar sem sentido. Então, antes de ceder para manter a paz, se pergunte: isso ainda faz sentido para mim? Porque a energia dessa semana não pede perfeição, ela pede coerência. A gente se vê no próximo vídeo e lembre-se que toda travessia começa dentro.